Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu me preparar aqui. É com muita alegria que eu recebo essa oportunidade para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Principalmente no culto do 60 a mais, que daqui a alguns anos eu estarei fazendo parte desse grupo, né? Então, eu já fico muito feliz por esse convite e confesso que o desejo do meu coração, quando eu recebi esse convite para trazer a palavra, era para trazer uma mensagem que falasse sobre a importância daqueles que já trilharam, que têm uma história para compartilhar, experiências para compartilhar com os mais jovens, com os mais novos, né? Mas a Bíblia nos ensina que os mais experientes ainda têm muito a nos oferecer, não é verdade? A palavra de Deus que nós lemos aqui hoje no Salmos 92, o que a palavra de Deus diz? No verso 14, e na velhice ainda darão frutos, né? Ou seja, ninguém está aposentado do reino de Deus. Olhe para o seu lado e fala assim, você não está aposentado do reino de Deus, você ainda tem muito a servir, você ainda tem muito a produzir, né? Mas a palavra que eu trago nessa manhã, muitos podem relacionar esse tema ao pessoal da terceira idade, ao pessoal dos 60 a mais, aos idosos, mas o tema desta manhã, ele serve para todos nós que estamos aqui. E para você que nos assiste pela internet. E é um tema bem atual para a nossa igreja, visto que nós já passamos de dezembro de 2024 até hoje. E a pergunta que eu já quero deixar para você, como reflexão, a palavra de hoje é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. E a pergunta que eu já quero deixar para você hoje é: com que frase você gostaria de ser lembrado após a sua morte? Ou para não ficar tão pesado, com que frase você gostaria de ser lembrado após a sua partida? Essa é uma pergunta que vem me acompanhando durante alguns anos e hoje eu quero compartilhar com vocês. Independente da sua idade, né, se você tem 15, 20, 30, 40, 50, 82 anos, 90, independente da sua idade, independente do seu estado civil, se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado, a pergunta é: como você quer ser lembrado após a sua partida? Pense por um instante. Se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria a lembrança mais forte que você deixaria? Seria a imagem de alguém mergulhado no mundo virtual, alheio às coisas que acontecem ao seu redor? Ou talvez de uma pessoa consumida pelo trabalho, trabalha tanto de dia, de tarde, de noite, todos os dias da semana e não tem tempo para sua família, não tem tempo para os seus amigos, não tem tempo para estar na casa de Deus? Quem sabe você pode deixar uma lembrança de uma pessoa que sempre tenha palavras ásperas nos seus lábios, que magoam as pessoas. Ou, de repente, pelo contrário, uma pessoa que tem um sorriso, um rosto com um sorriso que encanta, que irradia bondade, que irradia amor. Como você quer ser lembrado? Como uma pessoa que parecia sempre distante, sem tempo para os outros? É essa marca que você deseja deixar? Alguém que frequentava o culto por uma simples obrigação, né? Eu vou por causa da minha família, eu vou por causa de um grupo de amigos. Mas a verdade é que, de uma forma ou de outra, todos nós seremos lembrados. E essa questão ela ganhou uma profundidade ainda maior para mim quando eu me recordei de uma experiência de um antigo pastor meu. Ele nos contou sobre um casal desesperado que o procurou em lágrimas na igreja. E aí você imagina a cena, né? Seu filho, de apenas 18 anos, jurado de morte porque não pagou uma dívida na boca de fumo. E eles estavam desesperados. Eles foram para a igreja com o coração em pedaços, para buscar ajuda ao pastor, né? Buscar ajuda na igreja. E o filho foi junto, totalmente alheio ao que estava acontecendo. Parecia que nada estava acontecendo na vida dele. E a decisão desesperada daqueles pais era enviá-lo para uma clínica de recuperação.
Só que uma tentativa frustrada, porque a primeira vez que ele foi, ele fugiu, dizendo que tinha muita tarefa para fazer, tinha que acordar cedo, então ele saiu daquele universo. E naquele momento delicado, o pastor, já em oração, buscando palavras para falar para aquela família, porque ele não sabia ainda o que falar, porque é uma situação difícil. Né, pastores? Às vezes, famílias chegam pedindo orientação e o pastor tem que buscar ali no Espírito Santo o que falar para aquela família. E o pastor, naquele momento, pensando, e o jovem já, ao entrar, ele já exibia uma atitude assim de indiferença, e o pastor pede 5 minutinhos para aqueles pais, e os pais saem do gabinete, o filho entra, e o pastor, com a sabedoria que vem do alto, falou algo surpreendente que pegou a atenção daquele jovem. Ele falou assim: jovem, eu preciso da sua ajuda. E o jovem foi pego de surpresa, e o jovem ficou olhando para ele, atento ao que o pastor falava, e o pastor continuou com um tom de urgência carregada de amor. Rapaz, você não tem muito tempo de vida. Ou o tráfico te mata, ou a polícia te mata, ou a droga abrevia a sua vida. Você vai morrer rápido. Mas o problema não é a sua morte em si. O problema é a sua mãe, uma fiel discípula dessa igreja. Ela virá até mim para que eu celebre o teu funeral. E quando eu estiver lá diante do seu caixão, o que eu vou dizer que a faça sua mãe sentir orgulho de você? Porque eu posso falar a verdade nua e crua. Ele foi um viciado, ele foi um drogado, ele foi um infeliz. Eu posso, mas não quero falar. Eu quero falar algo, encontrar palavras que confortem o coração da sua mãe. Palavras que façam ela lembrar de algo bom que você foi, de algo bom que você fez. Então me ajuda, rapaz, o que eu digo? Você era um bom aluno? Porque eu posso falar, ele morreu cedo, mas ele era um bom aluno. Né? Você ajudava em casa? O que eu posso falar? Poxa, ele era prestativo, morreu cedo, mas ele era prestativo dentro de casa, ele ajudava os pais. E o jovem ficou encarando o pastor e a raiva, a incredulidade estampada no rosto dele. E o pastor insistiu: me ajuda, porque em breve vão me pedir para eu conduzir o seu enterro. E eu não sei o que dizer. E naquele momento, naquele instante de confronto amoroso, a máscara da indiferença daquele jovem finalmente caiu. E com uma voz embargada ele disse: me manda para um centro de recuperação. Mas a pergunta, meus irmãos, não se limita à história desse jovem. Ela ecoa para cada um de nós nessa manhã, aqui e agora. Como você gostaria de ser lembrado após a sua partida? E eu penso sobre isso frequentemente. Sabemos que todos nós temos um tempo determinado para viver nessa terra, não é verdade? Nossa mansão celestial nos espera. Nossa terra prometida, o nosso lar não é essa terra, nós estamos aqui de passagem. E ao chegar ao fim da nossa jornada, o que será dito sobre nós? Como nós seremos lembrados? E o texto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, e quero te convidar a ler, e peço que você abra a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 36 ao 42. Atos 9, 36 a 42. Atos 9, 36 a 42 diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego quer dizer Dorcas. Essa mulher era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Depois de lavarem o corpo, colocaram-no num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens para lhe pedir: não demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto no andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as outras roupas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo com que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se.
Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a levantar-se. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, Pai, em que nós estamos diante da Tua presença para ouvir a Tua voz, Deus. Que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito Santo a ministrar nas nossas vidas, Deus, para que nós possamos sair daqui diferente de como entramos, Pai. Para que o Seu Espírito Santo venha impactar as nossas vidas, venha encontrar corações sedentos pela Tua palavra, Deus. Tira toda, Senhor, tudo que venha tirar a nossa atenção, Pai, venha cair por terra agora, Deus, para que nós possamos ter atenção somente à Tua palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse capítulo é um divisor de águas no livro de Atos. Ele traz dois momentos marcantes. O primeiro, ele fala da conversão de Saulo para Paulo, que era um perseguidor da igreja, que se torna um dos maiores apóstolos de Cristo. E logo depois o ministério de Pedro, que continua sendo usado poderosamente por Deus. E a igreja, nesse momento, o que está acontecendo? A igreja está crescendo, o Espírito Santo está se derramando com poder, sinais e maravilhas estão acontecendo como confirmação da mensagem do Evangelho. E isso é muito importante, porque os sinais eles vinham não para brilhar o pregador, mas para glorificar a Cristo e gerar fé no coração das pessoas. Como diz lá no versículo 42, muitos creram no Senhor. E que história! Que história é essa de Pedro, né? Pedro, através do poder do Espírito Santo, ressuscitando uma pessoa. E Dorcas não era uma apóstola, Dorcas não era uma rainha, não tinha riquezas, né? Mas o que a Bíblia diz sobre Dorcas? Era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar o termo esmola, né? Porque esse termo traduz o termo grego que carrega a ideia de ajuda caridosa, né? Dádiva aos necessitados ou ato de misericórdia. Em essência, esmola, é mencionada em relação a Dorcas, ela não se refere a pequenas quantidades em dinheiro que ela poderia dar para as pessoas, tá? Embora essa possa ser um tipo de esmola. No contexto de Dorcas, suas obras, boas obras e esmolas indicam uma prática constante de generosidade e serviço prático para com as pessoas mais vulneráveis, principalmente as viúvas daquele tempo. Então, as túnicas, as roupas que ela fazia, era uma forma tangível de suprir a necessidade daquelas mulheres, demonstrando compaixão e cuidado para com aquelas pessoas. Então, esmola, no caso de Dorcas, vai muito além de uma simples doação monetária. Engloba atos de caridade ativa e serviço dedicado que impactavam a vida daquelas pessoas naquele local de maneira significativa. E essa qualidade de generosidade prática em amor, em ação, que tornou Dorcas uma pessoa notável. E quando ela morreu, as viúvas choraram, mostrando as túnicas para Pedro, como as túnicas que ela costurava com tanto amor. E elas não falaram de dinheiro para Pedro, mas do impacto de Dorcas nas suas vidas. E a pergunta que eu lhe faço hoje: quando você partir, como você quer ser lembrado? Dorcas, ela teve um legado de amor e serviço. Além do que está escrito no livro de Atos, mas nada se sabe sobre essa pessoa, sobre Dorcas. Mas as breves informações que constam no livro, já são suficientes para revelar o seu notável caráter. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã, uma genuína fiel em Jesus Cristo. E é possível que Dorcas tenha se convertido lá em Atos 8, no ministério do evangelista Filipe. Ela era conhecida não por sua beleza física, mas Dorcas era conhecida pela beleza das suas ações. E Lucas descreve como notável pelas boas obras e esmolas que fazia.
E essa notabilidade, ela não era um título oficial da igreja naquela época, mas o reconhecimento genuíno do impacto de sua vida naquele meio, naquela comunidade, na vida daquelas pessoas que estavam ali. Suas mãos habilidosas com a costura se tornaram um instrumento de amor prático, vestindo aqueles que eram mais vulneráveis na sociedade. Pense na profundidade desse serviço que ela fazia. Numa época em que não existiam os recursos que hoje existem para se fabricar uma peça de roupa. Uma peça de roupa feita com tanto carinho, com tanta dedicação. Era essencial para a dignidade e a proteção dessas mulheres, dessas pessoas mais humildes. As túnicas e outras roupas que as viúvas mostravam a Pedro não eram apenas tecidos, eram testemunhos do amor e da generosidade de Dorcas. E podemos traçar um paralelo da vida de Dorcas com outra mulher notável no Novo Testamento, que foi Lídia, que fala lá no capítulo 16 de Atos. Você não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Atos 16, do verso 11 ao verso 15, diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Lídia era uma comerciante de púrpura, uma mulher bem-sucedida nos negócios naquela época. Mas a sua riqueza, ela não a impediu de abrir o seu coração ao evangelho pregado por Paulo, e usar os seus recursos para abençoar Paulo e seus companheiros. Sua casa se tornou um ponto de encontro para os primeiros cristãos em Filipos. Lídia, assim como Dorcas, usou seus meios e sua influência para servir e abençoar sua comunidade na fé. E ela é lembrada por sua hospitalidade e por seu apoio à obra de Deus. E um outro exemplo que nós temos é de Filemão. Filemão, capítulo 1, do verso 4 ao 7, diz assim: Paulo está escrevendo a Filemão e ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você, Filemão, nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Embora ele não seja conhecido por feitos grandiosos, Paulo elogia por seu amor e por sua fé, porque traziam refrigério ao coração dos santos. Filemão, em sua esfera de influência, era uma fonte de encorajamento e apoio a outros crentes. E seu legado foi construído com atos de bondade e cultivo de relacionamentos que edificavam a fé dos crentes daquela época. Assim como Dorcas, Lídia e Filemão, somos chamados a usar os dons e recursos que Deus nos deu para impactar positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Seja um talento manual, seja uma habilidade de comunicação, uma habilidade técnica, recursos financeiros ou simplesmente um coração disposto a servir. Cada um de nós tem o potencial de deixar um legado de amor e serviço. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Demas. Um começo promissor, mas um fim triste.
A trajetória de Demas é um lembrete que um bom começo não garante um final feliz. Ele não era inimigo declarado do Evangelho, muito pelo contrário. Ele era um colaborador de Paulo, né? Um apóstolo que transformou o mundo com a mensagem de Cristo. E imaginar Demas ao lado de Paulo, testemunhando milagres, compartilhando o perigo e a glória da pregação, nos faz questionar e pensar o que poderia tê-lo desviado de um caminho tão promissor. E a breve menção de Paulo, lá em 2 Timóteo 4,10, que diz assim: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Essa menção carrega um peso de tristeza, um peso de decepção. Sabe, Tessalônica era uma cidade próspera naquela época, um centro de comércio e de cultura. A atração do presente século pode ter sido representado pelo conforto, pela segurança social, pela segurança material, pelo reconhecimento social, ou prazeres passageiros que o mundo oferece. Demas trocou a companhia de um apóstolo, a sua participação na obra eterna de Deus, pelo amor ao mundo. E podemos encontrar um eco dessa escolha trágica de Demas na história de Sansão, lá em Juízes 16. Sansão foi um homem dotado de força sobrenatural, né, escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos filisteus. Ele teve um chamado específico e um grande potencial. No entanto, as suas paixões e as suas escolhas egoístas o levaram a desviar-se do propósito de Deus. Ele se deixou levar por desejos carnais e comprometeu a sua consagração, terminando seus dias em cegueira e cativeiro. Sansão é lembrado não por suas vitórias iniciais, mas por sua queda e pelas trágicas consequências das suas escolhas. Um outro exemplo bíblico que nos adverte sobre os perigos de nós amarmos o presente século é o jovem rico que se aproximou de Jesus, lá em Mateus 19. Ele era um homem justo e aparentemente sincero, né? Mas a sua riqueza se tornou um obstáculo intransponível para seguir Jesus. Ele amava mais os seus bens do que o chamado de Cristo, um chamado para uma vida de discipulado e de serviço. Ele se afastou triste, perdendo a oportunidade de um legado ao lado do Mestre, um legado eterno. As histórias de Demas, Sansão e do jovem rico nos alertam para a sutileza com que o amor ao mundo podem nos desviar do caminho de Deus. As atrações do presente século podem parecer inofensivas no início, mas gradualmente podem nos sufocar o nosso compromisso com o reino de Deus e nos levar a trocar o reino de Deus, o compromisso de reino de Deus, e nos levar a trocar o eterno pelo temporal, deixando para trás um legado de potencial não realizado ou de escolhas lamentáveis. No entanto, Dorcas nos mostra que não precisa ser grande para fazer a diferença. Ela não pregava como o apóstolo Paulo, ela não fazia milagres como Pedro, mas as suas túnicas mudaram vidas. E Deus honrou isso, trazendo-a de volta para continuar servindo. Pensa no menino dos pães e dos peixes, lá dos evangelhos. Ele entregou o quê? Ele entregou 5 pães e 2 peixes. Algo pequeno. Mas nas mãos de Jesus virou um milagre que alimentou milhares de pessoas. E até hoje nós lembramos dele, na verdade, sem ao menos saber o seu nome. Ninguém sabe o seu nome. Nosso Deus, ele é poderoso e ele poderia fazer, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, não é verdade? Ele poderia, naquela hora, Jesus poderia chegar e falar assim: haja pão e haja peixe. E os discípulos distribuírem, todo mundo ficar maravilhado com tanto, né, com o poder dele de fazer com que surgisse na hora pães e peixes, todo mundo ia sair de barriga cheia. Não podia ter feito isso, Jesus? Ele poderia ter feito isso, mas ele escolhe muitas vezes usar aquilo que nós colocamos em suas mãos. Foi assim com os pães e com os peixes. Deus não precisa de muito. Ele só precisa de uma entrega. Foi assim com o azeite da viúva, quando o profeta perguntou assim: o que você tem em casa? E a viúva respondeu: não tenho nada, exceto uma botija de azeite. Foi esse nada
exceto que Deus multiplicou, que Deus fez o milagre. Quando você entrega o pouco que você tem, seu tempo, sua disposição, seus dons, seus recursos, Deus pega isso e faz muito mais do que você imagina. Lembre-se de uma coisa: sem sementes não há multiplicação. Sem obediência não há manifestação. E aqui na igreja, tivemos pessoas que nos deixaram grandes exemplos. A irmã Ana Maria, mãe da nossa querida Renata, mesmo com suas limitações, atuou junto com o pastor durante um tempo, ligando para os visitantes para dar-lhes boas-vindas, para mostrar o quanto eles eram especiais para nós. Um trabalho tão importante que não tem visibilidade, não tem vitrine na igreja, mas ela fazia por amor. E a irmã Marisa, uma das líderes do grupo de Dorcas, do grupo de oração, participava sempre da cantina. Pessoas que trabalhavam com ela diretamente falam que ela era extremamente agregadora, carinhosa, generosa. Fazia a obra do Senhor sem pedir nada em troca, sem nenhuma intenção de aparecer. E o irmão Júlio nos mostrou sempre a alegria de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos, na casa de Deus. A irmã Regina, o irmão Versari, que com todas as suas limitações se esforçavam para estar na igreja. Não deixavam as dificuldades de locomoções tirarem eles da igreja. Tivemos e temos bons exemplos na igreja de dedicação à obra de Deus. Muitos dos trabalhadores da nossa igreja são de 60 a mais. Por outro lado, Demas tinha um potencial, mas escolheu o caminho errado. E isso nos ensina uma coisa: suas escolhas hoje definem como você será lembrado amanhã. Cada sim para Deus e cada não para o mundo molda o seu legado. Imagina que a sua vida é um quadro em branco. Cada dia você pinta algo. Um ato de bondade, uma palavra de amor, um atraso, uma palavra rude. Quando você partir, esse quadro vai ser mostrado. E que imagem que você quer que esse quadro tenha? Um quadro com pinturas de amor, compaixão e bondade, como o exemplo de Dorcas? Ou um quadro manchado pelas escolhas egoístas, como o exemplo de Demas? Esses exemplos da nossa própria igreja, irmã Ana Maria, irmã Marisa, ecoam a vida de Dorcas, mulheres que com seus dons e amor teceram bondade e serviço na nossa igreja. A irmã Ana Maria com suas ligações acolhedoras, a irmã Marisa com sua liderança agregadora, no grupo de Dorcas, no grupo de oração. Isso nos mostra que o verdadeiro legado se constrói com atos simples. Atos feitos com o coração, voltados para Deus e para o próximo. Elas pintaram um quadro de amor e dedicação que certamente será lembrado. Por outro lado, a história de Demas nos serve como um alerta. Ele, com tanto potencial, permitiu que as cores vibrantes do mundo obscurecessem o chamado de Deus, deixando um quadro de desilusão. E a pergunta que fica para cada um de nós nessa manhã é: que cores nós estamos usando para pintar o quadro da nossa vida? Será uma tela vibrante de amor e serviço como a de Dorcas? E de tantas pessoas fiéis da nossa igreja? Ou será um quadro manchado pelas escolhas egoístas e pela busca incessante de coisas passageiras desse mundo? A palavra de Deus nos oferece um caminho claro para construirmos um legado que honre a Deus. Então, inspirados no exemplo de Dorcas e naqueles que trilharam o caminho em nossa própria igreja, eu quero te dar 3 passos práticos
para que a sua vida seja lembrada como um testemunho do amor de Cristo. Primeiro, viva com propósito. Fale para a pessoa que está do seu lado. Viva com propósito. Viva com propósito. Assim como Dorcas não ajudava por acaso, mas vivia para Jesus, pergunte a Deus diariamente: Senhor, como eu posso te servir hoje? A vida dela foi marcada por uma direção clara: servir a Cristo, servindo as pessoas. Que a sua motivação não seja uma obrigação, mas seja por amor a Deus, em ações concretas. Seja ligando para um irmão que está afastado, ou alguém que pediu oração durante a semana, e depois você liga para ele e fala assim: poxa, como é que está sua mãe? Como é que está seu pai? Essa é uma ligação tão importante. Ajudando alguém com necessidades, ajudando alguma pessoa idosa a atravessar a rua, ou qualquer outra forma de serviço que o Espírito Santo colocar em seu coração. Veja também o exemplo de Lídia, que abriu a sua casa para Paulo e para seus irmãos. Ela entendeu que a sua riqueza não era só para si, mas deveria ser usada no reino. Filemão foi lembrado pelo apóstolo Paulo como alguém que refrescava os corações dos santos. Em contraste, Demas é um alerta de quem perdeu o propósito, amou o presente século e abandonou a palavra de Deus. Ele começou bem, mas terminou apagando o seu legado. Por isso, viva com propósito. Não se deixe levar pelo que o mundo oferece. Tenha certeza de quem você é em Cristo e do que Ele te chamou para ser e fazer. Viver com propósito é viver para glorificar a Deus. O nosso propósito é glorificar a Deus com as nossas vidas. Segundo, vira para o seu irmão e fale: use seus dons. Use seus dons. Dorcas usou sua habilidade de costurar para abençoar vidas. E isso pode parecer simples, na verdade, usar costura para abençoar vidas. Mas foi tão significativo que quando Dorcas morreu, as viúvas choraram mostrando as roupas que ela havia feito. Aquilo que era comum para ela se tornou extraordinário nas mãos de Deus. Lídia usou sua influência e sua casa para abençoar. E Filemão usou sua fé e amor para animar os irmãos. E o menino dos 5 pães e 2 peixes entregou o pouco que tinha, e ele é lembrado até hoje. Cada um deles nos mostra que Deus não exige muito. Ele pede apenas que coloquemos os nossos dons nas suas mãos. Quais são os seus dons? Cozinhar, passar, varrer, ensinar, organizar, cantar, pregar, fazer o café, aconselhar. Cada dom é uma ferramenta poderosa quando é usada para a glória de Deus. Não enterre seus talentos. Use-os com alegria e dedicação para edificar o corpo de Cristo. Lembre-se das palavras de 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Em terceiro, vira para a pessoa que está do seu lado e fale assim: ame sem esperar retorno. Ame sem esperar retorno. O amor de Dorcas se estendeu às viúvas que não tinham como retribuir esse amor. Esse é o verdadeiro amor cristão. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos e fazei o bem sem esperar nada em troca. Esse é o amor sacrificial. Vai além da lógica humana e deixa marcas eternas. Filemão foi elogiado porque o seu amor trazia refrigério aos corações. Demas ficou na memória porque amou o presente século e amou mais do que a Deus. E esse amor errado manchou o seu legado. Que o nosso amor também seja um amor desinteressado, buscando o bem do outro, buscando o bem do próximo e sem esperar qualquer recompensa, sem esperar qualquer retorno. Esse é o amor sacrificial que pinta as cores mais vibrantes e mais duradouras no quadro das nossas vidas. E a escolha é clara, meus queridos. Qual exemplo nós podemos seguir?
Qual exemplo você quer seguir? O exemplo de Dorcas ou o exemplo de Demas? Um legado de amor e serviço que ecoa pela eternidade, ou um caminho de autossatisfação que se desvanece com o tempo? Hoje Deus nos convida a pegarmos os pincéis das nossas vidas e pintar um quadro que o glorifique e abençoe as gerações futuras. Não esperemos o amanhã, pois como bem nos lembra Eclesiastes 9:10, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra e nem projetos. Portanto, viva com propósito. Use seus dons. Ame sem esperar nada em troca. Porque assim nós deixaremos um legado que o tempo não apaga e que glorifica Cristo. Glorifica o nosso Senhor e Salvador, nosso supremo pastor. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Pergunte a Deus nesse momento: Senhor, o que eu preciso mudar hoje para que o quadro da minha vida reflita o teu amor e deixe um legado como o de Dorcas? Talvez seja um ato de perdão, uma decisão de servir na igreja, ou de retornar ao primeiro amor. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração nesse momento. E eu sei que Ele está falando no teu coração. Deus está te chamando para pintar uma obra-prima de fé e amor que será lembrada para sempre. Deus está te chamando para viver com propósito. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra para as nossas vidas, Deus. Nos mostrando ricos exemplos na palavra de Deus, na sua palavra, para que nós possamos usar nossos dons, viver com propósito e amar o nosso próximo sem esperar nada em troca. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar, Deus. E que nós possamos, Senhor, ao sair daqui da tua casa, Deus, colocarmos em prática a tua palavra todos os dias, Deus. Amar o nosso próximo sem esperar nada em troca, colocar nossos dons à sua disposição para que o Senhor possa fazer infinitamente mais o que nós pedimos, o que nós pensamos, Deus, para deixarmos um legado de amor e de serviço, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada vida aqui que escutou esta mensagem, Deus. As pessoas que estão pela internet, Deus, que elas venham também ser abençoadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado, Deus. E quando nós partirmos, Pai, que nós sejamos lembrados como Teus servos fiéis, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.